Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz que Clama no Deserto e a mais um quadro, que agora estaremos conhecendo mais o conteúdo da lição dominical dentro aqui e pertinente à classe dos jovens. E o quadro aqui, Jovens Sois Fortes. E o tema central deste terceiro trimestre, na classe dos jovens, tem como uma temática central fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia, trazendo aí um estudo sintetizado aí do livro de Juízes com respeito a esta necessidade, esta realidade, mostrando os benefícios daqueles que permanecem fiel ao Senhor e à sua palavra e as consequências daqueles que se esquecem desses benefícios, da bondade, da misericórdia de Deus e passam a voltar as costas para Deus e não o rosto. Então é nessa vertente que nós estamos aí estudando aí dentro da classe do jovem. Seja bem-vindo você que é jovem, você que é adolescente, e todos que amam a palavra do Senhor. Esteja sempre conosco aqui, porque conhecemos o conteúdo na íntegra e domingo nós estaremos na sala de aula. Eu queria aqui abrir até um entre parênteses, e deixar um aviso aqui que, pelo menos de momento até então, não tenho conseguido acessar o conteúdo da lição dos adolescentes. O quadro geralmente é postado na quarta-feira e eu estou postando as lições dos adolescentes teve em 2022, se não me engano, depois 2024, teve o mesmo tema, falando sobre a vida missionária do apóstolo Paulo. E só que esse mês eu não estou conseguindo, esse trimestre, trazer o conteúdo, porque agora é uma comentarista, uma irmã que comenta esta lição. Se eu conseguir acessar, quando conseguir acessar, eu vou trazer na íntegra aí conteúdo atualizado. Porém, é a mesma lição, o mesmo tema. Parece, se eu não estiver equivocado, somente na lição 7 ou 8 em diante é que muda um pouco a questão da temática, dos temas, de cada lição. Mas o conteúdo sempre tem como uma expectativa tratar da questão biográfica da vida missionária do apóstolo Paulo, tá bem? Então, eu me senti no dever de dar esse esclarecimento. Então, eu estou postando vídeos, que nós tivemos aí anteriormente, em 2024, dessa mesma temática e que, como eu disse, até a lição 6, parece 7 é o mesmo conteúdo, tá bom? Então, ali eu trago o conteúdo e, consequentemente, vem somado a ele algum comentário e que, por certo, a palavra do Senhor ela é nova, ela se renova cada dia em nossos corações, mas ela é nova e atual em todo momento, tá bom? Fica aqui esse esclarecimento, fecha parênteses, e vamos agora aqui conhecer o tema desta oportunidade, que é a lição número 6. Vamos tratar aí de Gideão. Gideão, Deus transforma a insegurança em coragem. Então essa foi uma das características fortes, quando da chamada de Gideão, ali, quando estava no moinho, malhando trigo, no lagar, malhando trigo no lagar. Foto representa aí esse momento aí, tá bom? Vamos, antes de tudo, estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado. Queremos, Pai, te agradecer por esta oportunidade, por este momento. Estamos aqui a refletir e conhecer mais um conteúdo da lição dominical. Aqui, ó Pai, da classe dos jovens. Queremos aproveitar e pedir, Senhor, a tua bênção sobre cada um deles, cada adolescente, e como também a salvação, ó Pai, aqueles que ainda se encontram vendidos, ó Pai, aos desejos da sua mocidade, e muitos deles, não poucos, quem sabe até na sua totalidade, são anseios e desejos que acabam
se tornando, ó Pai, um pecado e acaba colocando eles sobre o desagrado do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, sobre alcançar cada um desses jovens. Pai, queremos também te agradecer, ainda em momento oportuno, esta tão grande salvação, nosso nome escrito no livro da vida, e a esperança que temos, Senhor Jesus, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Nos abençoe durante esse período aqui, é que nós pedimos ao Pai por tudo, e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos aqui para o conteúdo. O texto principal diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Só para lembrar a expressão bíblica, né, com respeito a esse termo anjo, quando na letra maiúscula está aqui o texto, que vem do original da Bíblia, né, se trata de uma manifestação teofânica, né, do Senhor Jesus, segundo, né, compreendemos pelos estudos, né, pelo esclarecimento daqueles que têm esse entendimento, essa compreensão. Juízes 6:12. Resumo da lição: mesmo diante das limitações, Deus capacita, conduz à vitória aqueles que confiam nele. Esse contexto de Gideão trata justamente, nós vamos estar lendo uma leitura bíblica, né, de mais uma vez, né, o povo estava sob fortes consequências de cativeiro, né, e opressão também, e Deus ele levanta Gideão, né, ali havia a perseguição dos medianitas, né, a invasão dos medianitas, e que eles, quando o povo de Israel tinha tudo, a sua plantação florescendo ali, o trigo, né, todos os demais produtos, né, do campo, eles vinham ali e não só destruía, né, na sua maior parte ali, como também eles tiravam ali do israelita, né, essa posse que eles tinham, tanto a questão do que nascia no campo, né, na terra, como também as possessões, né, que eles tinham de gados, né? E foi esse o cenário pelo qual, mediante o sofrimento de Israel, quando do seu clamor a Deus, Deus levanta mais uma vez, porque a misericórdia de Deus, ela é incompreensível, a graça de Deus, ela é ilimitada, não está ao alcance da mente humana, né, limitar ou delimitar, né, dar um limite à manifestação da misericórdia de Deus, de maneira alguma. A palavra do Senhor diz que a misericórdia de Deus, se nós conseguirmos contar, né, a altura, né, para o céu e a profundidade da terra, poderíamos até chegar perto a entender o tamanho, a imensidão, né, desta bondade de Deus, deste amor, desta manifestação misericordiosa de Deus, caro jovem. Então, aqui dentro desse cenário, então Deus ele envia um anjo ali e diz assim para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso, porque Gideão ele estava malhando o trigo aonde? No lagar, melhor dizendo. E o lagar e o trigo ele é malhado na eira, um campo aberto, onde o próprio vento ajuda nesse trabalho. Ele bate ali no trigo, né? O trigo naquele chão duro, naquele solo, naquele ambiente reto, liso, né? Bate ali, aí sobe as cascas, né, do trigo ali, e ali eles fazem a debulha do trigo. Porém, dado o fato dessas eventuais investidas inimigas, tirando ali o sustento do israelita, Gideão foi um que usou de inteligência, em vez de ele malhar o trigo na eira, no campo aberto, ele malhou o trigo aonde se prensa a uva, né? E diante daquela situação, Deus chamou Gideão, não por esse fator, mas porque simplesmente foi da vontade de Deus e do beneplácito desta vontade escolher Gideão. Porém, Gideão ele questionou a Deus, né? Se o Senhor é comigo, por que estou passando por tudo isso? Quem sabe essa é a realidade sua deste momento.
você está passando por alguma situação difícil e a pessoa nem sabe esse momento que você está passando, passa por você e chega para você, entrega um folheto e diz para você, ó, Jesus te ama. Ou então diz para você, ó, Deus está contigo. Você sendo servo do Senhor, né, sendo temente a Deus como era Gideão, e você não compreende, né, o porquê está passando por tal situação. Isso tem dois lados, duas faces. Quando você está servindo a Deus e você e eu não estamos imunes, né, às tempestades dessa vida, e que podemos chegar em face, né, deste momento que estamos passando, questionar, né, até uma palavra de ânimo que o irmão venha nos mandar pelos aplicativos, WhatsApp, telefonar para nós, uma visita pessoal, e nós podemos ter no nosso coração, né, essa mesma dúvida: isso é comigo? Por que tudo isso está me acontecendo? Né? E a outra face é se a pessoa diz para você, Jesus te ama, e você diz, poxa, mas se ele me ama e me permite estar passando por essa situação. Porém, nessa segunda realidade, né, é o que estava acontecendo com Israel, nesse tempo de juízo, nesse tempo e nessa geografia onde Gideão fazia parte. E Deus fala ali, onde fala para Gideão, que a questão toda foi a questão da desobediência, da idolatria, né, e da obstinação daquele contingente de Israel naquele momento. Então essa é uma pergunta que nós precisamos até evitar, porque se nós perguntarmos para Deus, Senhor, por que isso está passando comigo? Por que estou passando por isso? Eu que sirvo ao Senhor, eu que sou fiel ao Senhor, por que eu estou passando por isso? Isso nunca devemos questionar a Deus nessa forma, porque dá a entender então que outro pode passar, outro pode sofrer o que você está passando neste momento, ou eu posso estar passando nesse momento, e quer dizer, eu não posso, outro pode. Então, para não dar margem, né, e também já sob um princípio de murmuração, nós precisamos sim descansar na palavra de Deus, quando ela nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. O fato daquele momento, do povo já estar passando por opressão por muitos anos, vamos ver na leitura bíblica, e o anjo aparecer, Deus responder o clamor do povo e aparecer para Gideão, isso só demonstra que esse momento era o momento da vara de Deus. Deus usou vários como vara, né, em suas mãos, para trazer o povo de Israel de volta para ele. O sentido do sofrimento, e Deus usa, né, o sofrimento que é oriundo do pecado, da desobediência, para justamente tratar conosco, para nos trazer a realidade, né, de que ele tem um plano melhor para nós, ele tem uma condição melhor a nos oferecer, ele tem bênção para nós quando permanecermos no centro da sua vontade, ou buscarmos nos voltar para Deus. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu a mão, na mão dos midianitas, por 7 anos. Já foi pouco aqui, né? Mas qualquer tempo de sofrimento, ninguém quer passar, né? Nem que seja um dia, uma hora. Há muitos que nesse momento estão sofrendo terríveis dores por conta de alguma enfermidade, que nem mesmo os medicamentos, né, que ainda sejam, de certa forma, quem sabe, para um específico quadro clínico dessa pessoa, uma situação paliativa, e ainda assim não resolve, continua sofrendo aquela dor. Então, nem que sequer algum minuto, hora, gostaria, você imagine, ficar 7 anos sofrendo sobre o jugo de uma nação inimiga. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. Aqui mostra esse texto bíblico mais uma realidade, que nós não podemos buscar caminhos, né? Tentar buscar aliviar
as consequências que estamos passando, porque elas não vão ter a força ou o resultado esperado com respeito a amenizar aquela aflição, aquela dor, aquela situação, quando esse momento que estamos passando vem de um tratamento de Deus. Observe que a palavra de Deus diz sobre a mulher que ela sofreu de um problema de fluxo de sangue durante 12 anos. E ela diz a Bíblia que ela era uma mulher até que tinha uma certa condição, só que diz que ela gastou tudo o que ela tinha, procurando um médico, procurando outros caminhos, né? E nenhum deles resolveu. E a Bíblia, ela se preocupa em dizer e enfatizar que, ouvindo ela falar de Jesus, foi que ela despertou nela uma fé e ela colocou no seu coração que apenas tocasse em Jesus, ela seria curada, e foi o que aconteceu. Então, o que o Senhor espera quando desse momento é que nós venhamos a nos voltar para Deus. Devemos dar atenção àqueles que falam da sua palavra para cada um de nós. E por misturarmos essa palavra com a fé e nos voltarmos para o Senhor, e por certo as coisas haverão de ter o seu fim benéfico, aquilo que nós esperávamos, porque a vontade do Senhor é essa. A palavra do Senhor diz que os planos de Deus são pensamentos dele para conosco, são pensamentos de bênção, pensamentos de paz, pensamentos de uma comunhão, né, cujas bênçãos nos alcançarão. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Impunham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. Não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, olha aí, nem bois, nem jumento, confirmando o que nós comentamos no início, falando do contexto dessa situação aqui, dessa lição. Porque subiam com seus gado e tendas, vinham como um gafanhoto, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Então o anjo do Senhor veio, aí depois teve o clamor do povo, né? Então agora no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Ezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Deixa eu só ver aqui o negócio. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Observe agora as palavras de Gideão. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Então, amados, a nossa condição, né, de estarmos bem, de vencermos os embates, vencermos as batalhas desta vida, não está em qualquer esfera, né, de mérito, de capacidade, muito menos, mas é por o Senhor estar conosco. Como diz o salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é a nossa suficiência, independente até mesmo das circunstâncias que possamos vir a passar, né? Primeiro ponto: infidelidade e advertência profética. A monotonia da infidelidade. Olha só. O livro de Juízes parece ser repetitivo devido à recorrência do pecado por parte da nação de Israel. A reincidência, mais uma vez anunciada em Juízes 6:1, revela o perigo desse padrão persistente que continuamente afasta o povo de Deus, mesmo após o perdão e a intervenção divina. Isso aqui fica um alerta para nós, nesse primeiro parágrafo, caro jovem, caro adolescente, cada um de nós que estamos aqui. Que nós não podemos brincar com o pecado. Podemos brincar uma hora de estarmos servindo a Deus, buscando uma comunhão sincera com o Senhor,
e em outro momento estamos nos voltando para o pecado, nos voltando para uma vida dissoluta. Observe que dentro dessa esfera, quem nos garante que nós estaremos, quando o Senhor vir, buscar a sua igreja, ou quando nós partimos daqui, fomos recolhidos pelo Senhor, porque todo tem um dia determinado, o Zemã de Deus, para que nós partamos dessa vida? Eu estou me referindo à morte. E quem nos garante que esse momento nós estaremos em comunhão com o Senhor? Então Deus, ele não Deus não se agrada de altos e baixos, de inconstância. Deus espera que nós sejamos instáveis, sejamos perseverantes. Tanto é que Paulo diz, sede firmes, olha só, e constante, em todo tempo, sempre abundante. Ou seja, a nossa vida cristã, ela se revela, e ela tem que ser revelada, porque a Bíblia diz que ela tem que ser revelada dessa maneira, sobre um amadurecimento, um crescimento, seja na questão pessoal, com respeito à nossa vida com o Senhor, a nossa purificação, a nossa santificação, ter o nosso vaso em santificação, como também abundante na obra do Senhor, dentro da esfera e da expectativa em fé de que o Senhor continuará nos usando e fazendo muitas obras através da nossa vida. Essa foi até a garantia que o Senhor Jesus deixou para o discípulo com respeito à igreja. Ele diz, nós faremos coisas maiores daquelas que o Senhor realizou quando aqui esteve. Então, que nós precisamos descansar nessa promessa e permanecer firme no Senhor, amados. O mundo está aí, as mudanças estão acontecendo, a apostasia, que é um cenário, nós estamos dentro de um cenário e um terreno fértil à apostasia, ao cumprimento daqueles que vão ter comichões nos ouvidos, amados. Então, nós que estamos aqui, nesse momento oportuno, aqui dentro do canal A Voz de Câmara do Deserto, refletindo sobre esse ponto, sobre esse conteúdo que será tratado na sala de jovens, sabemos por certo que esse conteúdo e esse que nós estamos aqui junto, que não tem só jovens e adolescentes, mas também tem adultos, pessoas de idade como eu mesmo, com 67 anos, é de suma importância para nós. Como bem disse o pastor, onde eu sirvo ao Senhor, o pastor Zé Amador, no momento que estava dando aula, ele disse que se referindo a ele e aqueles que estavam na classe, tudo irmãos adultos, muitos, a maioria ali, idosos, eles falaram, não temos mais tempo para ficar errando. Nós temos que nos preocupar em permanecer firme e ser um ícone, de bênção para os jovens. Que a nossa firmeza ela venha influenciar e jamais uma vida de inconstância, de altos e baixos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aquele que se acostuma com esse ciclo, corre o risco de ter a mente cauterizada pelo pecado. É a segunda razão aí também. Como consequência, Deus mais uma vez permitiu que Israel fosse oprimido, desta vez pelo Midianita, um povo nômade que habitava na região desértica, a leste do Mar Morto, nas fronteiras de Moabe e Edom, antigos inimigos de Israel. Os midianitas ainda nutriam desejo de vingança contra o povo hebreu. A força destruidora do pecado. A força destruidora do pecado. Tomados pelo pavor, os israelitas foram forçados a se refugiar nos montes em busca de segurança. Isso porque sempre que realizavam suas colheitas, midianitas, em aliança com os amalequitas, invadiam suas terras e saqueavam os frutos da terra e do gado. Era uma situação de caos, por causa da desobediência. Os hebreus não desfrutavam de paz nem segurança, sendo obrigados a viver em constante fuga. Sua economia foi devastada a ponto de enfrentar fome e pobreza. Eu quero aqui nesse ponto chamar a atenção sobre essas duas expressões de nações aqui, os midianitas e os amalequitas. Aqui podemos tomar como modelo, exemplo e representativo, de que os midianitas são as nossas lutas externas, as nossas lutas do dia a dia, com respeito aos cuidados e à vigilância que precisamos ter em nossa vida, em toda a área da nossa vida. Os amalequitas já representam as nossas lutas interiores, as nossas tentações,
Observe que a questão de vencer os amalequitas se deu num cenário em que Moisés estava no monte. Estava ali Arão e outros dois com ele, né? E seguravam ali a mão de Moisés, enquanto Josué lutava contra os amalequitas. Na medida que ele baixava e cessava ali aquele clamor, ou diminuía aquele clamor através da simbologia de baixar os braços de Moisés, Josué, o povo que estava com Josué começava a perder. Então eles se colocaram uma pedra ali debaixo de Moisés ali, se puderem sentar e segurar o braço de Moisés. Fala da intercessão, fala da oração, fala de buscar a Deus para que nós possamos ser vitoriosos a cada dia sobre as comuns inclinações que nós temos. Porque essa aqui não é algo do crivo do canal. Isso é um fato e uma comparação, né? uma figura aqui representativa, né? No campo espiritual. Os medianitas representam as lutas externas e os amalequitas as lutas internas. Porque ele se tratava de um momento em que Moisés orava e clamava para que os amalequitas fossem vencidos, né? Tá bom? Fica esse adendo, é muito importante para nós com respeito a essa comparação. O ataque inimigo era tão intenso que o texto bíblico descreve que viam como gafanhotos. De fato, Deus havia advertido anteriormente sobre as consequências da desobediência. Podemos recordar as palavras de Jesus: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ainda que o termo aqui usado não tenha um contexto, né, referente ao diabo, né, mas está falando aqui de pastores, né? Eu creio que é um texto, né, um versículo bíblico que não foi bem colocado aqui dentro desse conteúdo. Eu ouso falar isso porque nós estamos tirando o sentido lógico, ou lógico eu não digo, real, desse versículo bíblico, João 10:10, que trata de um contexto que Jesus falava sobre os salteadores, sobre aqueles que eram mercenários e não pastores. Então, não se fala aqui do inimigo. Ainda que possamos ter como princípio a ação do inimigo das nossas almas, é essa mesmo. Né? Na verdade, é matar. A Bíblia diz que ele está ao nosso redor, buscando nos tragar como leão. Então, a ideia do diabo é matar mesmo, é destruir a nossa fé, tá bom? Porém, o contexto fica aqui se adendo que esse versículo bíblico trata-se especificamente da questão da infidelidade daqueles que não eram pastores, mas sim mercenários da fé. Terceiro ponto, subponto, advertência divina. Mais uma vez os filhos de Israel clamaram ao Senhor, novamente o Senhor lhe respondeu. Contudo, antes de levantar um libertador, Deus envia um profeta para trazer esperança, mas, sobretudo, para confrontá-lo com seu pecado. O verdadeiro profeta de Deus não suaviza a mensagem divina com discurso de alta ajuda, mas transmite com fidelidade a palavra do Senhor. É necessário lembrar que a profecia, inclusive atualmente, também tem como propósito a exortação e a correção. A mensagem profética confronta o pecado e chama ao arrependimento. O chamado de Gideão, um jovem trabalhador. Diante da situação, Deus escolhe Gideão para libertar Israel. Isso aqui é um princípio bíblico, né? Nós olhamos aí dentro do cenário bíblico, todos quantos o Senhor tem usado estavam com a mão à obra. Deus não chamou ninguém que estava debaixo do cobertor. Então Deus ele não se agrada, né, da ociosidade, né, de um espírito apático de maneira alguma. Deus espera estarmos sempre dispostos em atividade servindo ao Senhor. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Diante da situação, Deus escolheu Gideão para libertar Israel. Segundo estudiosos, Gideão era um jovem com cerca de 30 anos e duas características se destacam nele. Primeiramente, seu pai, Joás, e toda a sua família haviam cedido à idolatria. Isso revela que a origem familiar ou contexto social não determina o destino de uma pessoa. Mesmo criada em ambientes espiritualmente hostis, a pessoa alcançada por Deus pode ser liberta de vícios, da promiscuidade e da violência e trilhar um novo caminho
diante do Senhor. Em segundo lugar, o texto registra que Gideão malhava o trigo no lagar. Então, essa é uma verdade que nós vemos através do livro de Reis, né? Há muitos reis que eram ímpios, e os filhos, quando acederam ao trono, né, foram homens tementes a Deus. A exemplo de Josafá, a exemplo de Josias, que tiveram pais ímpios, porém não seguiram o seu exemplo. Então, isso não é uma lógica racional e humana, de maneira alguma. Isso vai do agir de Deus, e o cenário não importa em que possamos estar. Observe que caro jovem, quando Samuel foi deixado ali por Ana, né, aquela casa sacerdotal estava em crise, né? Eli e os seus filhos tinham um mau exemplo, e ainda assim esse cenário não tirou, desviou Samuel de ser quem ele era, né? Tanto é que ele se manteve ainda como uma criança, crescendo ali sob aquele ambiente hostil e de irreverência a Deus por parte daqueles filhos, e da omissão dos seus pais, que era o sacerdote Eli, e foi julgado por isso. Samuel permaneceu e cresceu, e foi uma bênção nas mãos do Senhor. Ele foi aquele divisor das águas, né? Quando da passagem dos juízes para o momento monárquico, né? Onde o homem governa sobre a direção de Deus. O lagar é usado para esmagar uvas ou azeitona, extrair suco ou azeite, geralmente escavado na rocha. Já a debulha de trigo corria no espaço aberto, onde o vento ajudava a separar a palha do grão. Gideão estava trabalhando nesse local inadequado e escondido de maneira improvisada, para não ser saqueado pelos medianitas. Mesmo diante das adversidades, este jovem não deixou de trabalhar diligentemente para ajudar a sua família e seu povo. Tem um tema no canal, eu não sei se já foi no ar, eu creio que já foi no ar, que fala sobre uma das filhas de Efraim, né, que meio àquela situação e crise familiar, ela construiu 3 cidades, né? Então a circunstância não tirou, né, a fé, não diminuiu a fé daquela moça, né, e fez com que ela sobressaísse até mesmo a sua casa. Assim também foi, né, com Gideão, assim foi também com Samuel, como trouxemos o exemplo, e assim o será com todos que se predispuserem, né, a se colocar, né, se manter firme, né, confiando em Deus e fiel à sua vontade e à sua palavra. Segundo subponto, um jovem cético. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe dá uma mensagem de ânimo. O Senhor é contigo, varão valoroso. Contudo, no primeiro momento, o rapaz se mostra cético diante da circunstância. Ele questiona os infortúnios sobre Israel. Pergunta sobre os feitos antigos e diz que o Senhor desamparou. De fato, Gideão ainda tinha uma visão parcial das coisas, e sua imaturidade o levou a questionar a mensagem divina. Embora isso possa soar estranho, ele estava abrindo seu coração de maneira autêntica para Deus. Então, Deus, ele se agrada também disso, né, caro jovem? Sermos sinceros. Se nós não cremos realmente como deveríamos, passamos como aquele pai de família, naquela situação que o filho se encontrava, e ele disse, orando e pedindo ao Senhor para que ele ajudasse na sua incredulidade, acrescentasse fé, né, diante daquele momento que ele estava agindo como Gideão, um estado, né, e um espírito cético, né, de ter ouvido do que Deus falou, fez as maravilhas e não crer que o Senhor ainda poderia fazer, né, porque Deus não mudou, Deus é o mesmo. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, que você também possa crer desta maneira, tá bom? Tudo que a Bíblia diz sobre o Senhor, tudo é o Deus que realiza, é o Deus que faz, é um Deus de grandes e maravilhosas obras. E Ele quer fazer isso em nossas vidas, se pomos a fé em prática. Como o Senhor Jesus mesmo disse para aquele centurião, se creres, verás a glória de Deus. Deus aprecia um coração sincero, entende nossas dúvidas e nos ampara quando derramamos nossas inquietações diante dele. Então, isso aqui é importante porque vai tratar agora aqui, está tocando no cerne de uma característica
do perfil biográfico de Gideão, que era a insegurança, que era o medo, né? E ter medo, ter alguma insegurança, ainda Deus até ele, com certeza, Deus só não se agrada, né, daqueles que são medrosos, são tímidos, né? Gideão não era tímido, fato este que a realidade prova essa verdade, porque ele estava malhando o trigo, ele não estava no quarto chorando, né, por conta dos ataques dos midianitas. Ele estava fazendo algo por ele, por a sua casa, por a sua família. Então, o que Deus não quer é pessoas tímidas. Porém, se assim for, que seja sincero, que abra o seu coração para Deus, né? Então nós precisamos compreender que há pessoas dentro da nossa comunhão congregacional, caro jovem, ou dentro do seu círculo mesmo de jovem e de adolescente, vai ter aqueles que são mais quietos, mais reservados, por conta dessa questão aqui. Por ser pessoas que têm aquele certo, né, aquela certa insegurança, não são tão prontos a uma atitude, né, não são proativos, né? E isso aí precisamos entender e orar a Deus. Não criticar, não criar, fazer um bullying, né? Uma esfera de bullying contra aquele irmão, aquela irmã, seja jovem, seja adolescente, de maneira alguma. Precisamos orar e dar força, dar o nosso braço estendido para animar aquele jovem, aquela jovem, para estar continuando no caminho do Senhor, em fidelidade, e também se predispor à obra do Senhor. Na vida cristã, as dúvidas podem surgir, afinal, nosso coração é frágil. A questão é como deixamos que o Senhor trabalhe em nós, para que as dúvidas não se transformem em incredulidade. Como Deus fez isso na vida de Gideão, dando-lhe uma mensagem de encorajamento. Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão do midianita, porventura não te enviei eu. Então está aí mais uma dica, né, da lição, que é incentivar através da palavra do Senhor e das promessas, das ricas promessas que Deus tem para todos quanto colocam a sua mão à obra, né? Terceiro subponto, um jovem seguro. Mesmo após ouvir a palavra divina, Gideão ainda demonstra insegurança. Observe a comparação entre Gideão e o jovem Davi, né? Ele não se intimidou diante de um gigante. E enquanto todo um exército estava recuado, estava acuado, melhor dizendo, recuado e acuado, não se colocando como aquele que haveria de desafiar os gideões, né? A Bíblia diz que ali, quando, por providência do Senhor, Davi, para que tudo fazia parte do trabalho de Deus na vida de Davi, até ele ascender o trono, ele foi até ali, por obediência ao pai, levar um mantimento para os seus irmãos, e diante daquela situação, ele não se intimidou, ele não ficou com medo, ele não ficou inseguro, ele se colocou como voluntário a lutar com aquele gigante. Então observe que dentro da nossa comunhão congregacional, do nosso ciclo de amigos, sempre vai ter aqueles que têm impetuosidade, exemplo do próprio discípulo que tinha Pedro, que sempre tomava a frente. Também, porém, vai também ter aqueles que vão preferir escolher ficar no final da fila. O último a se manifestar ou a tomar uma atitude. Então, que isso tudo nós possamos entender, né, e colocar diante do Senhor, né, e o Senhor ele há de nos gerar tamanha fé que nós teremos uma bênção na mão do Senhor. Gideão se via como alguém inadequado para cumprir a missão de Deus que lhe confiara, assim como fizera Moisés e Jeremias. O que precisamos entender, já fomos comentado, que a questão da escolha de Deus e da sua instrumentalidade não está no instrumento. Pode ser uma pessoa, pode ser uma queixada de boi, pode ser inseto, pode ser rã, não importa. A questão toda é o agir de Deus. Deus está no negócio. Então não importa aqueles que Deus escolheu, que nós possamos considerar e não nos se achar melhor e capaz do que aquela pessoa.
porque quem capacita é Deus, quem chama e quem capacita é o Senhor. E ele diz, operando eu, quem impedirá? Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ao olhar para o seu contexto, ele conclui que havia outro mais forte, mais influente, mais capacitado que ele. E a questão não é essa. A questão é a vontade de Deus, a quem ele escolhe. Né? Como Deus se irritou com Moisés, que a princípio se fugiu, deu tanta desculpa, né? Se diminuindo tanto o exemplo de Gideão, não, mas eu sou o menor da casa, mas eu não posso, eu não sei falar direito e tal, até que ele chegou no estado de comiseração, e Deus odeia, a ira de Deus se acendeu com aquele estado de Moisés de comiseração, se achar que isso reflete um pecado até mesmo, uma probabilidade de um pecado no nosso ser, amado jovem. E que pecado esse? De soberba, uma soberba disfarçada. Né? Uma soberba disfarçada. De que, não, eu não posso, quando, né? E Deus não se agrada. E Deus conhece os nossos corações. Há esse perigo também. Aquela questão, não, o Senhor vai fazer, eu não tenho nada para dar, irmão, mas o Espírito Santo vai me ajudar. Quando no coração não é isso que representa ali dentro, mas sim uma confiança pessoal e que ele é capaz de fazer, de pregar, de atuar, de cantar e tantas outras coisas. Mas não é isso. A chamada de Deus está intrínseca no beneplácito unicamente da sua vontade, não importando quem. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, não é aquele que tem mais capacidade, mas é quem o Senhor escolhe. Essa é a importância e o fator predominante na escolha do trabalhar de Deus, como nós vemos nas Escrituras. Temos a tendência de nos comparar com os outros e de minimizar os dons que o Senhor nos confiou. Por um lado, corremos o risco de cair no vitimismo, acreditando que somos totalmente capazes. Por outro lado, há o perigo oposto de desenvolvermos um espírito de orgulho e superioridade. O caminho equilibrado é reconhecer nossos dons e habilidades como fruto da graça de Deus e não como mérito pessoal. Diante da hesitação de Gideão, o Senhor reafirma sua vocação, dizendo que estaria com ele para derrotar Midianita. A confiança de Gideão, portanto, não deveria estar em sua força, mas na presença e na promessa do Senhor. Deus confirma a sua presença e conduz à vitória. Deus confirma a sua presença. Gideão se destaca entre os juízes por sua personalidade questionadora e seu senso de inadequação. Ele precisava ser moldado por Deus em sua forma de pensar e crer. Por isso Jeová atende ao pedido de um sinal que comprove sua presença. Ele ainda insiste, né? Primeiro ele orou para Deus, se é que tinha chamado ele mesmo, se ele estava com ele. Ele falou que chovesse, ele ia colocar um certo, aqui depois a gente deve falar, um certo pano, né? Alguma coisa num terreno, né? Aberto, e a chuva ia cair, né? Ia ficar tudo, e a chuva ia molhar tudo em volta, e aquela parte do pano não ia chover, não ia molhar. E também ele fez ao contrário, que não ia molhar em volta dele, mas o pano ia ficar molhado. E Deus aceitou essa proposta, porque Deus conhecia o coração de Gideão, era a forma de levar ele a crer no Senhor, que o Senhor seria com ele, que a vitória seria certa em nome do Senhor Jesus. O jovem prepara uma oferta voluntária e Deus a recebe com um ato sobrenatural, como confirmação de que ele de fato estava com ele. Diante dessa experiência, a visão espiritual de Gideão se abriu, as dúvidas se dissiparam. Então ele entendeu ter visto o anjo do Senhor face a face. Aqui é a leitura, tá, irmãos? Porque lá no texto bíblico, esse anjo aqui do Senhor deve estar com letra maiúscula. Vamos até ver isso agora. Capítulo 22, né? Juízes 6, 22. Tá no minúsculo mesmo. Vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, como ele chama. Então tá na sequência, já tá da característica dessa
aparição teofânica de Deus, né? Ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas deixa eu ver se aqui, se no começo estava anjo em letra maiúscula. Então tá, a lição que estava em maiúsculo, mas na Bíblia é minúscula mesmo. Então aqui era um anjo comum, tá bom, gente? Era um anjo comum, como mensageiro, né, a serviço daqueles que Deus está a trabalhar, a ministrar a salvação, né, e o trabalhar de Deus no coração dessa pessoa. Então, só corrigindo aí, então, aquela questão. Aqui a lição trouxe com letra maiúscula, né, o conteúdo da lição. Porém, lá na Bíblia está com letra minúscula, se tratava de um anjo e de um mensageiro de Deus. Amém? Assim como foi com Elias e com outros. E constrói um altar e põe o nome Senhor é paz. Isso porque Deus havia pacificado a sua alma, dizendo, não tema, não morrerás. Como é glorioso diante das adversidades, das dúvidas, que assolam o nosso coração, ser confortado pelo Senhor. Deus prepara o coração para a missão. Para ser reconhecido como líder, Gideão precisava assumir uma posição firme dentro da sua família. Assim, a primeira missão foi derrubar o altar de Baal, que pertencia a seu pai, cortar os bosques, seus postes ídolos, símbolo da idolatria e da corrupção espiritual do povo. Antes de derrotar o Medianita, Gideão precisava destruir a falsa religiosidade da sua própria casa. Então, ele elabora um plano e executa. Diante da reação dos homens da cidade, nem mesmo Joás, pai de Gideão, ousou questionar a ação de seu filho, se Baal era Deus, porque ele mesmo não se defendeu. Essa foi a posição sensata de Joás, já reconhecendo a liderança do seu filho. A partir de então, chamaram Gideão de Jeruboal, que significa aquele que combate contra Baal. Louvado seja Deus. Deus conduz a vitória com poucos. A trajetória de Gideão até a vitória sobre Medianita nos oferece lições preciosas. Em primeiro lugar, ele foi revestido pelo Espírito Santo do Senhor e reconhecido como líder pelos homens do seu clã. Vai haver vídeo posteriormente aí no canal, né, que vai tratar sobre esse assunto, né, a questão, as evidências de uma chamada ministerial. E é tratado sobre essa questão do revestimento espiritual, aqueles que Deus chama para ser um instrumento em suas mãos. Uma das evidências é essa, primeira até. Em seguida, Gideão pediu ao Senhor 2 sinais adicionais, envolvendo o controle de elementos naturais. O teste da lã, né, que era uma lã. A resposta divina não apenas confirmou que Deus estava com ele, mas também revelou que Jeová e não Baal era o verdadeiro soberano sobre todas as coisas. No terceiro momento, Deus prova a fé de Gideão ao ordenar a drástica redução do exército. E teve mais ocasiões, né, que foi a questão lá do sonho, né, daquele inimigo, ele ouvindo falar um com o outro, quando estava ali escondido, às espreitas para o ataque. O propósito é claro, impedir que Israel atribuísse a vitória à sua própria força. Após 2 critérios seletivos, a retirada dos medrosos e a separação dos que curvavam a beber água, restaram apenas 300 homens, dos 32 mil iniciais. Por meio dessa estratégia, Deus ensina que quando há obediência e fé, o pouco na mão dele se torna suficiente. Com esse pequeno exército, Israel iniciou a vitória, fazendo os inimigos entrarem em confusão e fugirem. Na sequência, Gideão convoca outras tribos de Israel para perseguir os Medianitas em retirada, capturando e matando seus príncipes, Oreb e Zeeb, consolidando assim a vitória concedida por Deus ao seu povo. Mas tem mais um terceiro, como eu disse, que Deus ali prova para Gideão um coração tão duro, né, assim difícil, né, persistente em colocar dúvida ao agir de Deus. Nós possamos tomar cuidado. Observe que foi a lã, foi a diminuição do exército e foi ali a torrada, né, que o inimigo disse que sonhou e viu uma torrada, um torrão passando, né, e aí foi quando o outro falou, então, se Deus vai dar esse exército, vai nos entregar na mão dos nossos inimigos. Aí, diante daquele sonho
e aquelas palavras que Gideão acompanhou, ele acabou completando, né, essa questão da sua impetuosidade, e ali, ao seu comando, com os 300 homens, ele destruíram aquele povo. Louvado seja aqueles inimigos, louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Que esta lição fortaleça a sua confiança em Deus, lembrando que ele permanece presente e fiel, mesmo no momento de dúvida e fraqueza. A história de Gideão é um exemplo de que, quando Deus está conosco, o tamanho do desafio perde força. No entanto, é necessário vigilância para que o êxito das conquistas não nos leve à soberba. Foi o que aconteceu com Gideão, né? Não sei se vai ser a próxima lição, mas foi o que aconteceu com Gideão. Gideão, num certo momento, ele que foi aquele que desarticulou a questão daquela cultura idólatra dentro da sua casa, ele também foi o mesmo que teve uma recaída, né, no final da sua vida, e colocou aquele colar, né, que ele tinha tirado ali de um dos animais do despojo ali do povo medianita, e ele colocou ali como um ídolo, né, que o povo já começou ali a crer através daquele colar, daquela figura. Então, que nós possamos tomar cuidado, né? Tá bom? No entanto, é necessário vigilância para que o êxito das conquistas não leve a soberba. Como veremos na próxima lição, analisarmos os desdobramentos finais da vida de Gideão. Então, na próxima lição, nós estaremos tratando aí dessa questão. Tá bom, amados? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos, em especial a cada um jovem, a cada adolescente que vai estar aqui conosco no momento desse vídeo, né, a ser postado aí na segunda-feira, tá bom? Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por mais este momento, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado para estarmos, Senhor, refletindo em mais o conteúdo da lição dominical e a hora de momento, Pai, na classe dos jovens, aqui juntamente com os adolescentes, todos nós que aqui estivemos neste momento, Pai, e aqueles que vão estar neste momento conosco aqui pelo canal, conhecendo esse conteúdo. Ó Pai, tirando ricas lições pela direção do Senhor. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, e já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.